retorna, tá? Então, ó, vamos começar da primeira questão mesmo, vou apagar aqui, vamos começar do zero, de boa, tá? Obrigado aí para quem avisou. Ô, gente, então eu fiz um breve comentário inicial sobre a prova da Unicamp, dizendo que é uma prova que tinha as características muito próximas dos anos anteriores, tá? Então não houve aí uma novidade, certo? Tem gente que ainda está dizendo que está sem som. Agora foi? Agora foi. Maravilha. Beleza. Agora eu vou ficar olhando o chat aqui com cuidado, perdão. Mas vamos lá. Então eu estava falando que a prova da Unicamp desse ano, a prova de Química desse ano, ela foi uma prova sem surpresas do ponto de vista de cobrança. A Unicamp permaneceu com essa ideia de evitar grandes decorebas, de evitar que a gente se preocupasse com picuinhas, com detalhes, com milhões de fórmulas. Ela trouxe textos, análises críticas, então uma prova bem dentro daquilo que é o esperado da Unicamp. A questão 59, ela traz para a gente um cartoon, e ele explica e nos dá várias dicas aí com relação ao cartoon. O cartoon é um gênero de texto que apresenta uma visão crítica sobre a realidade por meio da articulação entre diferentes elementos, tais como exagero, humor, ironia, expressões faciais, imagens e cores. Além disso, o humor do cartoon pode se construir com base em incongruências entre elementos que o compõem. Incongruências entre elementos que o compõem. Isso é uma das partes mais importantes da nossa análise aqui, incongruências. O cartoon a seguir foi adaptado, na sua versão original, a cor cinza e a cor verde foram usadas. Ele avisa, assim, ó, o cartoon não é exatamente como está aqui. Partindo-se do pressuposto de que, do ponto de vista ambiental, cor cinza denota uma condição desfavorável. Cor cinza, condição desfavorável. Cor verde denota uma condição favorável. Assinale a alternativa correta. Pessoal, o que a gente vê nesse desenho? A gente vê uma ciclista com uma bike elétrica, né? Ali está escrito Eco Ride, né? E a pessoa com uma arvorezinha desenhada, fazendo um sinalzinho de positivo, né? Orgulhosa de estar abastecendo a sua bike elétrica com energia elétrica e entendendo que ali não vai ter emissão de nenhum tipo de poluentes. Mas o que está alimentando o gerador de energia elétrica? Uma ligação com uma usina termoelétrica lá no fundo. E a usina termoelétrica é uma grande consumidora de combustível fóssil. Entendeu? Então, essa é a incongruência do cartoon. É você entender que, embora a pessoa esteja, digamos assim, correta, abastecendo a bike, comprou uma bike elétrica, o que está gerando a energia elétrica? Uma termoelétrica. Para a gente ter o orgulho de que nós estamos de fato usando uma fonte renovável de energia, a gente precisa da matriz energética renovável. Nós precisávamos, por exemplo, de uma usina que gerasse energia de forma limpa e aí sim essa energia chegando ao consumidor final. Faz sentido? Então, olhando para as alternativas, leia a letra A comigo. A cor verde, se usada tanto na bicicleta como na roupa do ciclista, estaria de acordo com outros elementos presentes no conjunto bicicleta-ciclista. Isso é verdade. O que ele está dizendo? Cor verde não é condição favorável? Então a ciclista está fazendo a parte dela, entre aspas. Né? Ela está com a bikezinha ali que é favorável, ela está consumindo uma energia que para ela seria a energia ideal. Mas a concepção da ciclista sobre a transição energética está correta? Não está, porque existe essa incongruência. Então o gabarito nos leva à alternativa da letra B. A cor verde denotaria justamente esse ok de energia limpa, bikezinha ecológica, a pessoa ali, né, eco-friendly, como a gente fala, mas a outra parte não condiz com o que a gente espera. Então, a letra C e a letra D a gente elimina, porque a cor cinza, se usada tanto na bicicleta como na roupa do ciclista, estaria de acordo com outros elementos presentes no conjunto. Não está de acordo, não é cinza. Né? Porque cinza denotaria uma condição desfavorável. A bike elétrica não é uma condição desfavorável, ela é favorável. O que não é favorável é como a energia elétrica está sendo gerada. Então, letra C e letra D vão nessa. Marcamos com convicção letra
B de bola. Tranquilo, queridos? Espero que agora esteja fluindo aí. Maravilha? Vamos lá. Questão 60. Eu já coloquei aqui algumas continhas, então essa eu não vou apagar as contas, eu vou melhor explicar as contas que eu fiz, acredito que fique mais bacana para nós, tá? Então a questão 60 fala assim: o percentual de energia metabólica de um macronutriente em um alimento pode ser obtido levando em conta tanto o percentual em massa desse macronutriente quanto sua respectiva energia metabólica por massa. Então, os nutrientes separados por massa, percentual de massa ou percentual de energia. Só que existe uma relação de energia metabólica com a massa que está disponível naquele alimento. Dos macronutrientes que nos interessam, os principais são proteínas, carboidratos e gorduras. As fibras só entram nesses cálculos quando são digeríveis. As gorduras, e esse é o ponto mais importante, apresentam um valor de energia metabólica por massa cerca de 2,25 vezes o valor da energia metabólica associada a carboidratos ou proteínas. O que está se querendo dizer aqui? Se eu pegar, vou inventar aqui, se eu pegar 10 gramas de gordura, 10 gramas de proteína e 10 gramas de carboidrato, a gordura vai oferecer uma energia metabólica que é 2,25 vezes o valor da energia metabólica dessa mesma massa de proteína e de carbo. Fez sentido? Tá? É isso que ele está dizendo. A gordura, ela oferece, né, ela apresenta um valor de energia metabólica que é 2,25 vezes o valor de energia metabólica de carbo ou proteína. Dá para resolver essa questão sem conta, pessoal, mas aí exige um pouco mais de ousadia. Considere uma barra de chocolate cujos percentuais de energia, aqui ele botou percentuais de energia, sejam os apresentados conforme a tabela a seguir. Proteína 5%, gordura 52%, carbo 43%. Raciocinem comigo aqui. Se a gordura apresenta uma quantidade de energia por massa 2,25 vezes o que eu vejo na proteína ou no carboidrato, esse percentual de energia elevado das gorduras não se traduz a um percentual de massa elevado das gorduras. Porque a mesma massa de gordura consegue ter uma quantidade maior de energia. Então, só de refletir sobre isso, a gente pensa que, se a gente for fazer a conta agora dos percentuais de massa, o percentual de massa de gordura vai ser com certeza menor do que 52%. Por conta desse fator aí, de que a energia da gordura é maior. Tá? Então, se a gente consegue ter essa sutileza, essa percepção, a gente já consegue marcar a letra A. Porque ele fala sobre percentuais em massa agora. Os percentuais em massa de proteínas e carboidratos vão ser maiores do que os percentuais de energia, e o percentual de massa de gordura vai ser menor do que o percentual de energia. Mas, se você disser assim, Tchê, não entendi, não captei essa ideia, vamos ter que partir para a continha. Então, olha bem a análise que eu fiz. A energia que uma determinada massa de proteína carrega, ela é um valor x vezes a massa. É um fator de conversão. Tal massa tem tanto de energia, x, certo? Você poderia fazer isso como uma regra de 3, certo? Olha, a energia da proteína está para a massa, assim como a energia de carboidrato está para a massa. As energias e as massas de proteína e carboidratos têm a mesma relação. Mas a energia da gordura é igual a 2,25 vezes x vezes a massa. Por quê? Porque a mesma massa oferece uma energia que é 2,25 vezes os valores das energias da proteína e do carbo. Então, eu peguei uma base de cálculo aqui. Vamos imaginar que eu tenho 100 quilocalorias, que essa barra de chocolate oferece para a gente 100 quilocalorias. Então, dessas 100, tá, os percentuais estão ali. 52 quilocalorias vão ser de gordura, 5 quilocalorias vão ser de proteína, 43 quilocalorias vão ser de carboidratos. E aí agora eu vou fazer a conta então de quanto vale, qual é a massa de gordura. É só eu pegar a formulinha, essa formulinha que a gente montou aqui, ó. Energia que está lá na gordura é 52 quilocalorias, que é igual a 2,25x vezes a massa da gordura.
Isola, a massa da gordura vai ser 52 sobre 2,25x. Fazendo essa conta, fica 23,1 sobre x gramas. Faz a mesma coisa com a proteína. Ó. 5 calorias correspondem a x vezes a massa da proteína. Então, a massa da proteína é 5 sobre x. Energia do carboidrato, 43 quilocalorias, que é igual a massa do carboidrato vezes x. E aí você descobre que a massa do carboidrato é 43 sobre x. E aí, pessoal, qual vai ser a massa total? A soma 23,1 sobre x mais 5 sobre x mais 43 sobre x. Isso dá 71,1 sobre x. Mas como está tudo sobre x, daria para a gente ignorar esse x a partir de agora, para poder calcular os percentuais. Então, qual vai ser o percentual em massa de gordura que esse chocolate tem? Vai ser a massa da gordura dividido pela massa total, multiplica por 100 para dar o resultado em porcentagem. Então, quanto vale a massa da gordura? Ó, eu só peguei aqui 23,1. Qual é a massa total? 71,1. 23,1 sobre 71,1 vezes 100%, isso dá 32,5% do percentual em massa de gordura. Perceba, o percentual de gordura em energia era 52 e em massa é 32,5, ou seja, o percentual de gordura caiu. E a única alternativa viável acaba sendo letra A. Eu nem preciso continuar as contas. A partir do momento que eu calculo o percentual em massa de gordura, a letra A diz: proteínas e carboidratos terão um percentual maior e a gordura terá um percentual menor. Da gordura eu garanto, vai ser um percentual menor. Então, letra A eu não elimino. Letra B, ele está dizendo que proteínas, carboidratos e gordura serão maiores. Da gordura eu já sei que não, que é menor. Então, letra B está fora. Letra C, proteínas e carboidratos serão menores e o percentual de gordura será maior. Não, de gordura eu já garanto que é menor. Então, corta a letra C. E, gente, matematicamente é impossível que os três percentuais sejam menores em massa. Por quê? Porque a soma dos percentuais não tem que dar 100%? Tem que dar 100%. Então, se um é menor, outro tem que ser maior, porque a soma tem que continuar dando 100. Então, não tem como proteínas, carboidratos e gorduras, as três diminuírem o percentual em massa. Percebe? Então, dá para resolver sem fazer um montão de conta, mas é uma questão difícil na minha visão. Olha aqui, eu calculei o percentual de carboidrato também, caso a gente quisesse, né? Mesma ideia. Massa de carboidrato dividido pela massa total vezes 100, isso daria 60,5% em massa. Ou seja, embora o carboidrato correspondesse a 43% da energia, ele corresponde a 60,5% da massa. Legal? E aí já marca a letra A de maneira inquestionável. Mas só para finalizar a continha, se 32,5 é o percentual de massa de gordura, 60,5 é o percentual de massa de carbo, 7% vai ser o percentual de massa de proteína, porque a soma tem que dar 100. E aí mata sem grandes problemas a letra A. Tudo bem? Mas é uma questão difícil na minha visão. Segue. Questão 61, queridos. A questão 61, para mim, não é uma questão boa na prova. Não é uma questão boa. Por quê? Te explico. Ela começa muito bem, mas depois ela cobra um conhecimento que não é o conhecimento muito, digamos assim, batido pela química. Mas vamos conversar um pouco sobre isso. Para a safra de 2023-2024, prevê-se uma produção de 34 bilhões de litros de etanol, com geração de 408 bilhões de litros de vinhaça, que é um subproduto de alto teor de matéria orgânica. Sublinhei ali. Vinhaça, um subproduto de alto teor de matéria orgânica. Nas últimas décadas, visando sustentabilidade, o emprego da vinhaça in natura evoluiu. Visando a sustentabilidade, evoluiu. O seu descarte direto em rios e áreas de sacrifício deu lugar à fertirrigação direta, devido ao alto teor de potássio do subproduto. Beleza. A partir de 2015, empregando biodigestores anaeróbicos, a vinhaça in natura passou a ser convertida em biogás, o qual, após purificação, é denominado gás natural renovável. E aqui eu já escrevi, pessoal, biogás é essencialmente metano.
Ele é uma mistura que envolve alguns outros gases, mas o principal é o gás metano. Beleza? E aí ele fala que, em média, 1 metro cúbico de vinhaça produz até 14 metros cúbicos de biogás. E que mais? E o subproduto desse processo é a vinhaça líquida biodigerida, que continua sendo utilizada na fertirrigação. Então, olha que louco, né? Você usa a vinhaça, produz biogás e o subproduto ainda pode ser utilizado na fertirrigação. Maravilhoso. Um negócio que estava sendo jogado fora, né? Um negócio que estava sendo jogado fora simplesmente passou a ser muito, muito, muito utilizado. E aí, pessoal, em vista dessas informações, pode-se concluir que a sustentabilidade do processo de biodigestão da vinhaça in natura é devida à geração de energia renovável a partir da queima do metano. Então, por isso, eu já marquei aqui que letra A e letra C vão nessa. Butano e butano. Não, butano não faz parte do biogás. O butano, ele é um gás proveniente do petróleo, né, lá das refinarias de petróleo, e que forma o gás liquefeito de petróleo que a gente tem nos botijões domésticos. Né? Os botijões têm uma mistura de propano e butano. Butano não tem nada a ver com esse processo aqui, é o metano. Então, esse já era um conhecimento, mas eu julgo que é um conhecimento ok. A gente saber que o biogás é essencialmente constituído de metano é bem importante. Agora, o enunciado para ser a questão para ser respondida, ela precisa de um outro conceito que não é tão básico, que é o conceito de DBO, a demanda bioquímica de oxigênio. FUVEST já cobrou, outros vestibulares já cobraram, mas não que a gente soubesse do nada, né? Então, assim, não é um daqueles conceitos que a gente na aula de química vê e dá um check, né? Ele normalmente ele é um conceito que se explica no enunciado, mas a Unicamp não explicou. Né? Então, a demanda bioquímica de oxigênio, te explico rapidamente, ela nada mais é do que a quantidade de oxigênio que micro-organismos demandam para que eles consigam deteriorar, degradar a matéria orgânica. Então, existem micro-organismos que vão lá e deterioram a matéria orgânica. Né? Para eles fazerem isso, eles consomem oxigênio. Isso é a demanda bioquímica de oxigênio. Portanto, eu coloquei aqui uma relação que é a chave. Quanto mais matéria orgânica tem, imagina num rio, num lago, quanto mais matéria orgânica tem, mais os micro-organismos vão estar lá para degradar essa matéria orgânica. Mais oxigênio eles demandam. Certo? É isso. Então, quanto mais matéria orgânica, maior a demanda bioquímica de oxigênio. Pegou a ideia? Quando você percebe isso, aí vira uma questão tranquila. Mas isso não é algo tão simples de se saber. Não sei se vocês concordam, vocês estão acompanhando aí que demanda bioquímica de oxigênio não é dos conceitos mais difundidos, né? Mas enfim, era essa a questão da prova. Então, a resposta fica a letra D. Você vai fazer a queima do metano, de fato, e adicionalmente a vinhaça biodigerida aplicada à fertirrigação reduz, em relação à vinhaça in natura, a demanda bioquímica de oxigênio, a famosa DBO, certo? Então, eu ficava entre a B e a D. Na B, ele fala que aumenta a demanda bioquímica de oxigênio. Não, ele diz que a vinhaça tem alto teor de matéria orgânica. E o que acontecia com a vinhaça antes? Ela era descartada de maneira direta nos rios. Havia um descarte direto, que aumentava a demanda bioquímica de oxigênio. Se tem muita matéria orgânica, demanda bioquímica de oxigênio alta. Quando você já não descarta direto nos rios e usa para outras finalidades, você está diminuindo a demanda bioquímica de oxigênio. Letra D. Mas é uma questão que eu também considero difícil por causa dessa parte final. Beleza? Maravilha. Agora sim, vamos para uma questão que a gente não tinha trabalhado antes. Os submarinos nucleares conseguem submergir por longos períodos, pois geram uma quantidade enorme de energia elétrica para ser usada internamente. Um dos desafios a serem enfrentados diz respeito à manutenção da atmosfera interna da embarcação, o que garantiria condições respiráveis. Para tanto, controlam-se as concentrações de oxigênio e gás carbônico. Em vista dessa descrição, você, como responsável por essa manutenção, sugeriria a combinação das seguintes ações.
Aí vamos olhar para as alternativas. Para gerar oxigênio, ele sugere duas coisas: destilação direta da água do mar ou eletrólise da água purificada do mar. Pessoal, destilação a gente tem que descartar, porque destilação é aquele processo de separação de misturas que eu uso as diferentes temperaturas de ebulição dos componentes da mistura para poder fazer a separação. Agora, o que ele está fazendo a gente imaginar? Que a água vai se quebrar para gerar oxigênio, né? A água vai sofrer uma decomposição. Só que a destilação, ela não decompõe nada. A destilação promove uma separação de componentes de uma mistura. Então, destilação é utilizada em separação de misturas e não numa reação química de decomposição da água do mar. Porque para obter oxigênio, eu precisaria fazer essa decomposição da água do mar. Destilação não faz isso. Ficou claro? Tudo bem? Destilação não faz isso. Então, só por a gente perceber essa ideia, a gente elimina a letra A e a gente elimina a letra C. E a gente entende que, na verdade, para gerar oxigênio, eu teria que fazer uma eletrólise direta da água do mar. E eu te digo até mais. Na eletrólise, no ânodo, você vai ter a oxidação da água, gerando oxigênio. Não precisava lembrar disso para fazer a questão. Era mais uma questão de eliminação mesmo. O que precisava era perceber que destilação não consegue produzir oxigênio, porque destilação é um processo físico e não um processo químico. Ela é um processo que separa os componentes de uma mistura por diferença de temperatura de ebulição. Não é o caso aqui, tá? No ânodo, então, você vai ter uma reação que você pega H2O e vai virar meio de O2 mais 2H+, mais 2 elétrons. É uma reação de oxidação. Então, a oxidação da água, durante essa eletrólise que ele cita, vai ser uma produtora de oxigênio. Tá? E só para explicar melhor por quê, como que isso acontece. Mas não precisava disso para resolver a questão. E a outra parte? Você quer absorver CO2. Então, você está lá no submarino, se você deixar a quantidade de CO2 aumentar demais, você vai ter problemas, né? O ar já não vai mais ter aquela garantia de respirabilidade, né? E aí tem duas opções. Para absorver o CO2, você usa uma solução básica ou você usa uma solução ácida? Pessoal, o que eu teria que lembrar aqui? Qual é o conceito básico de química que está envolvido aqui? O fato de que o gás carbônico, o CO2, ele é um óxido ácido. E se ele é um óxido ácido, ele reage com base, formando sal e água. Então, para o CO2 ser absorvido, ele precisa de uma solução básica para ele reagir. Então, vamos usar um exemplo. Imagina que você dissesse para mim assim, Tchê, eu peguei uma solução de NaOH, uma solução de hidróxido de sódio, que é uma solução básica. Vai ter reação aqui? Vai. Vai formar sal e água. Você vai ter aqui a formação de Na2CO3, que é o carbonato de sódio, e vai liberar água. Então o CO2 vai deixar de existir ali naquele ambiente. Ele está sendo absorvido pela solução básica. CO2 com ácido não reage, porque o CO2 já é um óxido ácido. Beleza? Então, com isso, nós marcamos a letra B de bola. B de bola. Para absorver o CO2, o uso de uma solução básica. Tranquilo? Questão 63, meus queridos. Essa aqui já é também uma questão de continha que a gente vai precisar ter um pouquinho de paciência para resolver. Vamos lá. Questão 63 diz assim: a bula do medicamento genérico cloridrato de venlafaxina informa apresentações de cápsulas de liberação controlada, cada uma contendo 42,4 miligramas, vamos grifar aqui, 42,4 miligramas do cloridrato de venlafaxina, que corresponde a 37,5 miligramas de venlafaxina neutra. O cloridrato de venlafaxina corresponde à molécula venlafaxina neutra associada ao HCl. Isso confere ao cloridrato de venlafaxina uma massa molar e uma solubilidade maiores em água
quando comparados com a venlafaxina neutra. Considerando essas informações, pode-se afirmar que a cada molécula de venlafaxina neutra se associam quantas moléculas de HCl? Então, gente, só para a gente desenuviar as coisas aqui, você vai ter essa reação acontecendo aqui. Venlafaxina mais uma certa quantidade de HCl, que eu ainda não sei qual é, formando o cloridrato de venlafaxina. Tá? Não vou escrever completo, mas é isso. A venlafaxina reage com HCl formando o cloridrato de venlafaxina. Tranquilo? Tudo bem. Mas a dúvida é, quantos HCl reagem? E aí nós temos alternativas que falam uma molécula de HCl e relacionam com a massa molar da venlafaxina neutra. E 2 moléculas de HCl. Beleza? Agora, vamos olhar os dados que ele forneceu para mim. Ele disse, ele disse que para formar 42,4 miligramas da substância, você usou 37,5 miligramas de venlafaxina neutra. Então pensa comigo, que massa aqui é a massa de HCl? A massa de HCl vai ser 42,4 menos 37,5. Né? Porque pensa, você tem cloridrato de venlafaxina. E ele disse que 42,4 é o cloridrato inteiro. E a venlafaxina neutra é 37,5. E qual é a diferença entre os dois? Associação com HCl. Então, por isso que eu posso dizer que o HCl vai estar nessa quantidade, 42,4 menos 37,5, que são 4,9 miligramas. 4,9, certo? Aí pensa comigo. Tem 2 possibilidades no enunciado, já olhando para as alternativas. Uma molécula de HCl ou 2 moléculas de HCl. Pessoal, não tem jeito, nós vamos fazer por tentativa e erro. Não tem outro jeito, tentativa e erro. Então imagina que seja 1 para 1, que é o mais fácil, 1 para 1. Então já está balanceada a reação. 1 de venlafaxina com 1 de HCl. Então vamos pensar desse jeito. Se é 1 para 1, então a massa molar de HCl, a massa de 1 mol de HCl, que são 36,5 gramas, reage formando o cloridrato de venlafaxina. Aliás, venlafaxina neutra que eu quero, né? Então nem vou olhar para o cloridrato, eu vou olhar para cá. Reage com 1 mol de venlafaxina, que corresponde à massa molar. 1 mol para 1 mol, massa molar para 36,5 gramas. Mas qual é a realidade? A realidade é que eu tenho 4,9 miligramas de HCl reagindo com 37,5 miligramas de venlafaxina. Não é isso? Então isso me faria calcular a massa molar, correto? Vamos calcular. A massa molar da venlafaxina, então, vai ser 36,5 vezes 37,5 dividido por 4,9. Não estou preocupado com as unidades porque está coerente. Miligrama com miligrama cortou, vai ser em gramas. E no final, gramas por mol, porque é a massa molar. Então, vou fazer essa conta. 36,5 vezes 37,5 dividido por 4,9. Dá 279 gramas por mol. Então, se por acaso a proporção for realmente 1 para 1, a massa molar da venlafaxina só pode ser 279, o que já elimina a letra A. Porque ele diz que a massa deveria ser 140. Não faz sentido, certo? Agora, a letra B é uma forte candidata, porque quando eu considerei 1 para 1, a massa deu 279 bonitinho, né? Então, eu só preciso garantir que não são 2 moléculas de HCl. Vamos lá? Então, imagina a gente fazendo essa mesma lógica, essa mesma conta, só que pensando numa proporção 2 para 1. Vou subir essa continha aqui. Para a gente fazer a mesma coisa na proporção 2 para 1. Eu vou descer aqui essa questão para a gente ganhar mais espaço, só um pouquinho.
Beleza, aqui já tá bom demais. Então, ó, eu vou pegar a mesma ideia aqui de cima, venlafaxina mais HCl formando cloridrato. Se eu tivesse na prova, eu já teria marcado e estava indo para a próxima questão, tá? Mas vamos lá. Venlafaxina, mas agora eu vou considerar mais 2HCl, considerando a segunda hipótese. E se fossem duas moléculas de HCl? A proporção estequiométrica seria 1 para 2. Então, eu reagiria a massa molar de venlafaxina com 2 mols de HCl, que são 2 vezes 36,5 gramas. Mas qual é a realidade? A realidade é que eu tenho 4,9 miligramas reagindo com 37,5 miligramas de venlafaxina. Então, qual vai ser essa massa molar? Vou vir para cá para ganhar espaço. Vai ser 2 vezes 36,5 vezes 37,5 sobre 4,9. Preciso terminar a conta? Não, porque eu já sei que 36,5 vezes 37,5 sobre 4,9, que é o que está aqui, já dá 279. Se eu ainda estou multiplicando por 2, com certeza a minha resposta não vai ser nem 279, nem 140. Vai ser o dobro de 279. Então, marcamos com convicção a letra B de bola. Certo? Realmente nós temos aí uma molécula de HCl para uma de venlafaxina. É outra questão de continha que eu acho uma questão já não tão simples. Não tão simples. Embora seja de uma proporção estequiométrica 1 para 1 ou 1 para 2, dá um trabalhinho já. Tudo bem? Espero que tenha ficado clara aí a resolução dessa questão. Beleza? Vou olhar o chat aqui, ver se tem algum comentário da parte de vocês. Acho que não, acho que está tudo fluindo, né? Vamos para a próxima. Questão 64. Uma questão de análise de gráfico. Cheirinho, carinha, DNA de Unicamp. No combate a arboviroses, tais como dengue, zika e chikungunya, a ação de possíveis fármacos antivirais tem sido avaliada por pesquisadores brasileiros. Um aspecto fundamental nesse estudo é verificar o tempo que esses fármacos permanecem ativos no organismo, porque se um fármaco funciona bem com uma estrutura química e se essa se modifica rapidamente, então o fármaco pode deixar de ser ativo. Opa, aqui tem algo importante. Então, um aspecto fundamental nesse estudo é o que? Verificar o tempo que esses fármacos permanecem ativos. E aí ele fala, porque se um fármaco funciona bem com uma estrutura química e essa se modifica rapidamente, então o fármaco pode deixar de ser ativo. Então, se essa estrutura se modifica rapidamente, problemas para o fármaco. Tudo bem? Compostos de platina que se mostram eficazes contra arboviroses foram então avaliados quanto à velocidade de troca de moléculas de dimetilsulfóxido presentes em suas estruturas originais por moléculas de DMSO deuterado. Pessoal, não cai na distração deles, não. Certo? Você não precisa saber de nada disso, no sentido de quem é dimetilsulfóxido e tal. Só segue o flow. Entenda ali e você vai interpretar um gráfico, tá bom? Os resultados de concentrações em função do tempo para diferentes espécies em solução são apresentados na figura a seguir. Cada traçado corresponde a uma espécie não identificada na figura, certo? Então ele não está dando certeza de qual traçado é qual. Ele só colocou ali a legenda para saber que vai ser DMSO ligado à platina versus DMSO livre na solução para 1, 2 e 3. Ok. Tá? Então vamos lá. Eu vou reler uma parte do enunciado. Você tem uma velocidade de troca de moléculas de dimetilsulfóxido por moléculas dele deuterado. Então, você tem uma transformação aqui. Tá deixando, ó, troca de moléculas desse tipo para sua forma deuterada. É isso que ele está calculando com a gente aqui. Considerando que quanto menor, ó, fundamental essa parte da questão, considerando que quanto menor a velocidade de troca, quanto menos acontecer essa troca, mais eficiente é o fármaco.
Porque ele disse no enunciado, né, que se existe uma modificação rápida na molécula, o fármaco deixa de ser ativo. Então, quanto mais demorar a troca, quanto mais demorar essa reação do dimetilsulfóxido virando dimetilsulfóxido deuterado, mais eficiente será o fármaco. Quanto mais demora, mais eficiente é o fármaco. E aí você tem os gráficos. E o que, que você percebe? Justamente uma transformação. Por exemplo, olha esse vermelhinho aqui. Esse gráfico vermelhinho, você tem a quantidade de dimetilsulfóxido caindo, né? E você tem o tracejado, que é a quantidade do dimetilsulfóxido deuterado aumentando. Porque é isso que ele está dizendo que acontece, a velocidade de troca. Então, o dimetilsulfóxido está deixando de existir e está passando a existir o dimetilsulfóxido deuterado. Tranquilo. Só que isso acontece em 3 circunstâncias, 3 situações. Na azul também e na verde também. Mas o que dá para perceber? Em qual delas, ou em quais delas, a velocidade de troca é menor? Pô, a velocidade menor é na curva vermelha. Certo? Olha o quanto demora para diminuir a quantidade desse cara. Olha o quanto demora para aumentar a quantidade desse cara. Certo? O azul e o verde crescem rápido e decrescem rápido, ou seja, existe essa troca rápida. Olha que o verde caiu vertiginosamente, o azul caiu vertiginosamente e ao mesmo tempo subiram, né, as quantidades do verde e do azul. Então eu descarto o verde e o azul e eu digo, de acordo com a interpretação do enunciado, que o vermelho é o fármaco mais eficiente. Né? Envolve aí a curva do fármaco mais eficiente. Motivo? Porque teve uma menor velocidade de troca. Sacou? Uma menor velocidade de troca. Maravilha? Beleza. Então, vamos lá. Os fármacos em verde e azul são os mais eficientes. Mentira. A partir do momento que a gente interpreta isso, acaba. Os fármacos em verde e azul são os mais eficientes. Não, porque está escrito ali em cima, quanto menor a velocidade de troca, mais eficiente. E o azul e o verde fizeram a troca muito rápido. Letra B, o fármaco em vermelho é o mais eficiente. Até aí tudo bem. Letra C, está fora também. Os fármacos verde e azul são os mais eficientes. Não são. Então vamos ver o que está em jogo depois. O fármaco em vermelho é o mais eficiente. A linha pontilhada representa sua concentração em função do tempo. A linha sólida representa a concentração do DMSO-D6 livre. Não, é o contrário, né, cara? Porque está acontecendo a troca, não tá? Então, ó, você avaliou, eu estou lendo de novo o enunciado, avaliou a velocidade de troca de moléculas de DMSO presentes nas estruturas originais, virando DMSO deuterado. Então, qual é o meu entendimento? DMSO é reagente que está sendo consumido nesse processo. E o DMSO deuterado é produto, ele está se formando durante esse processo. Então, é a curva que sobe. Então, a letra D é o nosso gabarito aqui. O fármaco em vermelho é o mais eficiente. A linha sólida representa a concentração em função do tempo, do DMSO, do fármaco, né? E a linha pontilhada representa a concentração do DMSO livre. Beleza? É isso, tá? Então, deixa eu ver se tá tudo certo. Acredito que seja isso mesmo, né? Tudo bem? Tranquilidade? Maravilha. Vamos para a última, então? Essa aqui também é meio chatinha, né? Mas a última é uma interpretação de gráfico mais legal, mais de boa. Então vamos lá. Os repelentes tópicos para a pele foram projetados. Só um segundinho aqui. Os repelentes tópicos para a pele foram projetados para proteger por contato ou a pequena distância contra picadas de insetos. Além desses, há os repelentes ditos espaciais, compostos cuja ação repelente é garantida para distâncias um pouco maiores. Um repelente espacial cria uma zona livre de mosquitos causadores de arboviroses.
Óleo de cravo, icaridina e transflutrina foram então testados para a prevenção contra fêmeas do mosquito Aedes aegypti, que são as responsáveis pela transmissão dessas doenças. Os resultados desses testes são mostrados na figura a seguir. Então, pessoal, vamos lá. Figura aqui bem importante. Então, as linhas cheias, né, as marcações cheias dizem respeito a uma repelência. E as vazadas dizem respeito à mortalidade do mosquito Aedes aegypti. O que eu percebo? A transflutrina, a icaradina e o óleo de cravo são ótimos repelentes. Por quê? Porque vai depender da concentração de cada um. Mas todos eles, vou marcar aqui de vermelhinho, todos eles atingem um certo grau de repelência. Por exemplo, olha aqui, a transflutrina chega aí a um efeito repelente de 80%, né? Aqui a icaradina, ó, chega numa dada concentração que chega perto dos 80% de repelência também. E o óleo de cravo também, ó, ele vai subindo, precisa de uma concentração maior, mas ele vai ter ali o seu efeito repelente. Deixa eu voltar aqui. Ó, vai subindo aqui, pá, ele vai ter um efeito repelente significativo, tá bom? Beleza, agora vamos analisar outra parte. Todos eles têm efeito repelente, mas em termos de mortalidade, que daí seria, de acordo com o enunciado, leia ali comigo, ó, um efeito inseticida. Tá? Eu primeiro falei de ação repelente, agora vamos falar de ação inseticida. Inseticida é matar os mosquitos. Vamos lá. Quem é que mata os mosquitos? Primeiro, a transflutrina. Ó, chega a 100%. Aqui a transflutrina, numa dada concentração, mata 100% dos mosquitos. Agora, e a icaradina e o óleo de cravo? Olha lá, não subiram por nada, ó. Ficaram em zero. Então, elas têm efeito repelente, mas não têm efeito inseticida. Deu para entender esse gráfico de boa? Certo? Então, a gente vai olhar para as alternativas agora pensando nisso. A transflutrina, a icaradina e o óleo de cravo têm ação repelente, mas não ação inseticida. Mentira, porque a transflutrina tem ação inseticida sim. Letra B. Apenas a transflutrina e a icaridina têm ação repelente. Não, as três têm ação repelente. Tá fora. C. A transflutrina, a icaridina e o óleo de cravo têm ação repelente. Verdade. Mas somente um deles tem ação inseticida. Verdade também. A transflutrina, ela tem ação repelente e inseticida. Gabarito letra C. Letra D. Apenas a transflutrina e a icaridina têm ação repelente. Mentira, porque todas têm ação repelente. Acabou. Tá? Então, essas foram as questões de química da Unicamp, mas naquela pegada. Teve questão chatinha? Teve. Teve questão de interpretação difícil? Teve. Teve questão de interpretação mais tranquila? Teve também. Então, acredito que a Unicamp tenha cumprido muito bem aquilo que ela se propôs. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer uma boa prova, espero que tenha dado tudo certo para vocês. E obrigado por assistirem aqui a essa live. Peço desculpas a quem estava no começo e pegou o problema técnico do som, mas agora ficou tudo resolvido, tá? Essa live vai ficar gravada, vou tentar tirar a parte inicial do probleminha técnico e espero que ela seja fonte de estudo para muita gente. Quem acompanhou aí, por gentileza, deixa o like, né? Deixa um comentário aí para incentivar a gente a fazer outras dessas. E aí a gente vai pegando o jeitinho também, tá bom? Queridos, beijos e abraços, se cuidem. Valeu, falou, até a próxima. Tchau, tchau.